Geralmente quando tem essa dúvida, né, a pergunta que chega até a gente é a seguinte: será que a minha despesa fixa está muito alta? E como é que você faz essa análise? Como é que você descobre se a despesa fixa da sua empresa ou se o custo fixo total da sua empresa está muito alto? O que você tem que parar para analisar? Primeiro, para a gente demonstrar isso num vídeo, é claro que o ideal é fazer uma análise mais detalhada, mas para resumir nesse vídeo, para você entender como que você vai fazer essa análise e se isso é o problema que está impactando negativamente o fluxo de caixa da sua empresa, né? Se é isso que está levando a tua empresa, por exemplo, a fechar no vermelho, a gente pode fazer a seguinte conta. Vamos pegar, por exemplo, uma forma hipotética. Se você tem uma receita no mês de 100 mil reais, você vende 100 mil reais naquele mês, beleza. Vamos considerar que esses 100 mil reais que você vendeu, você vende e recebe no mesmo mês, ou seja, você vende tudo à vista. Vamos supor que a sua margem de contribuição é de 40%. E o que é margem de contribuição? Só para a gente poder enfatizar. É claro que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal do YouTube, está explicando a diferença entre margem de contribuição e markup. Depois você acessa lá porque é importante você entender porque nesse vídeo eu detalhei mais, mas eu vou fazer uma explicação bem breve. Markup, ele vai analisar o seguinte: o que é o markup? Você compra mercadoria por 100, você vende por 200, obviamente você tem um markup, né? E aí você considera o markup quando você adiciona em percentual em cima do preço que você compra. Então e aí você obtém o markup. No nosso caso aqui, que é analisar se o nosso custo fixo, a nossa despesa fixa é muito alta, a gente não pode utilizar o markup. A gente precisa saber o seguinte: olha, se eu vendo 100 mil reais, depois que eu tiro os descontos que eu dou para o meu cliente, depois que eu tiro os impostos que eu pago sobre a minha venda, depois que eu tiro o custo da mercadoria que eu tenho que pagar para o fornecedor que eu comprei, quanto sobra? Quanto sobra para poder pagar a despesa fixa e quanto vai ser, e é claro que desse dinheiro que sobra também vai ser o seu lucro. Então isso é a margem de contribuição. A margem de contribuição pega lá a sua venda, ela vai tirar todos os descontos que você deu para o seu cliente, vai tirar os impostos que você paga para vender, porque o dinheiro do imposto, o imposto não é seu, você tem que pagar para o governo, então vai tirar isso também. Vai pagar o custo, vai tirar o custo da mercadoria que você tem que pagar para o fornecedor, então vai sobrar uma margem. Então a gente chama isso de margem de contribuição, e nesse exemplo aqui eu estou supondo que essa margem de contribuição é de 40%. Então quer dizer que desses 100 mil reais que você vendeu, 60 mil reais você vai tirar para pagar os impostos, para dar referente aos descontos que você deu para o seu cliente e também para pagar a mercadoria e o fornecedor. Então sobrou 40 mil reais. E esses 40 mil reais que você vai tirar para pagar custo de despesa fixa e também, se sobrar alguma coisa, vai ser o seu lucro. Então, beleza. Se você tem uma sobra de 40, se você tem uma margem de contribuição de 40% e esses 40% quer dizer que é igual a 40 mil reais, mas você tem uma despesa fixa de 50 mil, tá errado. E é isso que pode estar. É claro que talvez não seja esse o problema, esse não seja um problema isolado. Você pode ter outros problemas financeiros, mas esse por si só, se você tiver esse problema na sua empresa aqui, ele vai deixar a sua empresa no vermelho. Só sobra 40 mil, você tem uma despesa fixa de 50 mil. Você não vai aguentar mais do que 3 meses segurando essa situação, porque isso vai, por mais que você tenha um capital de giro monstruoso, mas você vai acabar liquidando todo esse capital de giro, porque esse aqui é um exemplo de empresa que ela não constrói caixa. O que é uma empresa que constrói caixa? É uma empresa que fecha no positivo, que fecha no azul, que faz reserva. Essa, na verdade, é uma empresa que ela consome caixa. O que é uma empresa que consome caixa? É um verdadeiro vampiro, porque vai sugando tudo. Vai sugar todo o capital de giro, você vai ficar sem capital de giro, você vai consumir os seus bens pessoais, porque é uma empresa que gasta mais do que recebe. Matheus, mas poxa, como que assim que ela gasta mais do que recebe? Eu vendo 100 mil reais, mas você tem que entender que desses 100 mil reais, você tem que pagar o fornecedor, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar, tem os descontos que você dá para o seu cliente. Isso, na verdade, desses 100 mil sobra 40 mil. Aí você tem uma empresa que tem um custo fixo, uma despesa fixa de 50 mil, está errado. Você tem que adequar isso. O que você tem que fazer? Você tem que trazer o custo de despesa fixa dela para menos de 40 mil reais, porque senão você não sobrevive. Se você manter a empresa desse jeito que ela vai consumir caixa, vai acabar o dinheiro. Você vai pegar apartamento seu, vai vender carro para botar dinheiro na empresa, não vai resolver o problema, vai aliás piorar, porque o dinheiro vai acabar de novo, só que agora você já está sem o seu carro ou até sem o seu apartamento, e aí você vai aonde? Vai para o banco, pega mais dinheiro emprestado para a gente já estar na empresa, achando que vai resolver a situação, mas você não consegue resolver a situação da sua empresa enquanto você não resolver essa situação, que é esse desequilíbrio, né? O custo de despesa fixa é maior do que você tem dinheiro para poder sustentar. Então você tem que abaixar, reduzir esse custo de despesa fixa para você ter no mínimo ponto de equilíbrio, ter no mínimo uma empresa que pelo menos tudo que ela recebe dá para pagar as suas despesas, os seus custos todos. Então você fecha no positivo. Pelo menos você fica sem... Você pode ter lucro zero, mas pelo menos você não vai dever ninguém, você vai ter nenhum tipo de dívida nessa empresa. Então,
para você saber se a sua despesa fixa está muito alta, já respondendo a questão central desse vídeo, você tem que fazer essa conta, né? E como que você faz essa conta? Você precisa de um demonstrativo de resultado da sua empresa. E esse demonstrativo de resultado, o famoso DRE, ele vai te mostrar exatamente isso, se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, mas nele tem condição de você saber lá qual que é a sua margem de contribuição e por ele já fazer uma análise do que está acontecendo na sua empresa. Existem outros demonstrativos também que pode te dar uma visão mais imediata da sua empresa, que é a demonstrativo de fluxo de caixa, né? Que é você basicamente utilizar o fluxo de caixa da empresa. E esse também é com certeza um problema muito recorrente de muita empresa aqui no Brasil, porque não utiliza o fluxo de caixa. Aí não vê quanto sobra de dinheiro em caixa, não vê quando a empresa não tem dinheiro em caixa e faz compromisso financeiro, aí tem aquele furo de caixa, tem que pegar dinheiro pessoal e injetar na empresa. E no final das contas, pela ausência de uma ferramenta de controle, que é o fluxo de caixa, que é uma ferramenta tão simples, você já não sabe mais se a sua empresa dá lucro ou prejuízo e se o dinheiro que você coloca lá, se ele volta. Você perde o controle total. Então, para você saber se o seu custo de despesa fixa está muito alto, você precisa analisar um DRE e fazer. É claro que essa conta que a gente fez aqui, ela foi muito básica, mas por ela, se você tivesse um demonstrativo de resultado, a gente conseguiria por ela já saber se a sua despesa fixa ela está muito alta ou não.